Oi! Como eu prometi, eu vou fazer hoje um vídeo sobre pragas em rosas do deserto. O que acontece? A rosa do deserto é uma planta bem rústica, ela tem poucos problemas com pragas, mas tem alguns que são bem comuns, que costumam dar uma dor de cabeça para nós que temos rosas do deserto. Qual a mais comum? A mais comum são os pulgões, tá? Eu acho que é uma coisa que acomete no Brasil inteiro, principalmente agora na primavera, no verão. Eu mesmo estou tendo problema com pulgões agora, até com a mão no coração deixei pulgões em algumas plantas minhas para poder mostrar aqui para vocês, que no caso é essa planta aqui. Mas existem outras coisas, por exemplo, você pode ter problema com fungos, né? Com mofo, você pode ter problema com nematóides. Como é que a gente combate isso aí? Os fungos normalmente eles causam pequenos pontos, né? Você consegue ver pequenas manchas, podem ser avermelhadas, amareladas, não são manchas, você vê como se fosse um pozinho, tá? E podem causar necrose ou a planta murcha, a folha murcha no caso, tá? E como é que a gente combate isso? O mofo e os fungos, você tem a opção de usar enxofre e zinco, tá? Existe essa mistura já pronta, você encontra em pó, você mistura, são 3 ml, se eu não me engano, para 1 litro de água. Você borrifa durante alguns dias na planta e normalmente isso resolve. Se você quiser uma solução mais caseira, você tem a opção de colocar 50 ml Esse aqui é um copinho de 60, tá, gente? Então o copo não tá cheio não, tá mais ou menos por aqui. Você tem a opção de colocar 50 ml de água sanitária, tá? Em 1 litro de água. O que você vai fazer? Uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, depende aí, você vai borrifar e lavar as suas folhas com essa solução. Lave em cima, lave embaixo das folhas. Não faça isso nas flores, tá? Flores não pegam mofo nem fungo, então não é necessário você fazer isso. Lava bem o caule da planta. Isso não vai prejudicar a planta, tá? A quantidade é muito pequena, tá muito diluído. E essa planta vai ficar na sombra, tá bom? Isso serve para quê? Não só serve para fungo. Isso também vai evitar que, por exemplo, o aranhiço ele fique nas plantas. O aranhiço ele é um ácaro, tá? É muito perceptível. O aranhiço ele é um ácarozinho vermelho que você percebe. Ele é minúsculo, mas é perceptível a olho nu. E ele cria umas teias, um veludo nas folhas. E a planta começa a perder as folhas, a folha fica manchada, fica murcha, a planta fica bem debilitada muito rápido. E o aranhiço ele fica principalmente em plantas que acumulam poeira. Então, não é bom você deixar a sua planta acumular poeira. Às vezes a pessoa tem muitas plantas e em apartamento ou até em casa tal, e chega a poeira da rua e fica acumulando. Isso atrai muito o aranhiço, então é bom evitar. O aranhiço vermelho, no caso. Outra praga que é super comum, e eu já fiz um vídeo aqui só sobre ele, são os pulgões. Essa planta, como eu já falei, ela tem pulgões. Eu deixei justamente para vocês verem. Não sei se a câmera vai conseguir pegar bem, mas tem pulgões aqui por baixo. Qualquer coisa eu coloco a foto depois para vocês.
E o que acontece? Os pulgões, eles deformam a folha e a flor. Assim que, como eles sugam a seiva, eles fazem isso aqui. Deixa eu tirar essa flor aqui para vocês verem bem. Ele causa isso, tá vendo? A flor está completamente deformada. Ela foi atacada por pulgões e criou essa deformidade, né? Justamente porque a seiva não passou corretamente, então ela não se formou corretamente. Os pulgões, quando são poucos, você consegue tirar com a mão, tá? Você vai lá, limpa, toma esse cuidado de olhar por debaixo das folhas, principalmente folhas novas, tá? Eles se acumulam normalmente em folhas novas e na base das flores. Quando você tem uma quantidade maior, você pode fazer duas coisas. Você pode usar essa solução de água com água sanitária que eu falei, ou você pode usar enxofre. Existe o enxofre em pó que você dilui e você utiliza. E o enxofre também é muito bom contra fungos. Se você quiser utilizar também, não tem problema. Quando o assunto são nematóides é mais complicado, porque nematóides não dá para evitar. Se o solo estiver contaminado com nematóides, você não vai perceber. Você vai colocar uma planta, a planta vai começar a apodrecer e você vai retirar, vai trocar de solo. Se o outro solo estiver contaminado também, e vai ficar num ciclo vicioso. É muito complicado, né? Você tem a opção de mergulhar a planta em algum produto químico, né? Mas na próxima vez que você colocar um outro substrato, se o substrato estiver contaminado também, é muito difícil. Nematóide é uma coisa super complicada de você lidar. E quanto à nossa amiga podridão? Antes disso, uma coisa que você pode fazer para evitar o ataque de insetos que sugam seiva é justamente você evitar dar excesso de nitrogênio para a planta. No caso da rosa do deserto, nada acima de 12. Né? 12 já é uma quantidade excessiva de nitrogênio. Por quê? A planta tem um crescimento vegetativo maior e a folha se torna mais palatável. E isso, se tornando mais palatável, você vai atrair mais insetos que se alimentam de seiva. A rosa do deserto não tem problema com lesmas, tá? Nem com caracóis. A folha em si, essa parte carnosa, ela tem um gosto ruim, a maioria dos animais não gostam. Então, resumindo, uma boa forma caseira de você evitar as pragas é água com água sanitária, você colocar 50 ml. Se você não tem problema de ter outras plantas que são frutíferas, por exemplo, e precisam de polinização, você tem um óleo de lim, que é um bom repelente. É um bom inseticida, tá bom? Você coloca a cada 10 dias. Por que eu digo essa questão de você ter outras plantas? O óleo de nim, ele impede que o inseto faça a transformação. Quando no momento que ele cresce, ele tem que trocar de exoesqueleto, né? Aquela parte externa do corpo dele. E o óleo de nim impede que ele complete esse ciclo. Se for uma larva de algum inseto, se for alguma ninfa, ele impede que ele complete a metamorfose. Só que se você tem plantas que precisam de polinização, principalmente por abelhas, ele também impede que a abelha faça esse tipo de transformação. Então, quando a abelha se alimenta dessa planta, do néctar dela, por exemplo, e vai para a colmeia, impede que a larva se torne uma abelha adulta. Então, você pode prejudicar. Mas se você não tem outras plantas que precisam de polinização, você pode usar óleo de nim, você repete a cada 10 dias e é bem eficiente. Você pode usar o fumo. Existe já hoje em dia produto já pronto que você borrifa e é bem eficiente também. Agora eu vou dar uma notícia ruim para a gente, para todos nós, na verdade, né?
Vocês lembram da nossa planta com que eu fiz o enxerto, né?